19 de agosto de 2021, Curitiba, Paraná. Uma ossada é descoberta num terreno que daria início a uma grande obra. Quando a polícia de homicídios chega ao local, descobre que lá naquele terreno vivia Roberto Paulo de Souza, ex-namorado de Antuélipa, desaparecida em 2014. De desaparecida, a mulher passaria a ser vítima de homicídio? Quem responde é a delegada do caso, que conta todos os detalhes da investigação. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final desse novo encontro. Vocês já devem estar reconhecendo a doutora pelo caso da Ana Paula Campestrini, que fez bastante sucesso, está fazendo e vai fazer sempre, que a entrevista é muito boa, não por minha causa, mas por sua causa, por você ter feito um trabalho muito brilhante. A entrevista está aqui, também tem uma análise da doutora Solange Beretta no canal, e da outra vez nós nos conhecemos por Zoom, agora estamos aqui frente a frente, sempre melhor aqui no estúdio, mas o Zoom também possibilita que a gente tivesse já um primeiro conhecimento. Seja muito bem-vindo ao canal novamente. Obrigado, Beto. Obrigado ao pessoal de casa. É uma honra estar aqui, gente. E é muito divertido esse local aqui. Estou bem impressionada. Eu gosto que a gente fala de crime, mistério, comportamento humano na sua pior fase, mas de uma maneira um pouco mais leve, né? Então, o estúdio traz essa... E você percebeu que eu sorrio bastante também no que falar. Que é bom também. Né? E o pessoal até comentou, nossa, essa delegada fala de crime sorrindo. Bom, a minha vida é muito feliz, né? Minha vida é muito feliz, gente. Você não é uma criminosa. Exato, exatamente. Né? Você tem o prazer, inclusive, de fazer a justiça acontecer, de fazer com que uma família... eu vivo para isso. Que perdeu alguém possa ter a justiça sendo feita. Doutora, esse caso é um caso que nós vamos entrar agora, que eu fiquei bastante bem impressionado, porque é um caso que chegou a ser arquivado. Exato, imagina dado como nada, assim, já resolvido, e tudo foi aberto novamente. Então, eu queria começar... Houve um retrabalho muito grande, né? Então, o custo disso, né, para um retrabalho a nível de Estado, a nível policial, você começar tudo de novo, quanto custa isso para o Estado? Sim, para a sociedade, o cara solto, já era reincidente, né? Você tem N questões nesse caso. Quanto custa para a família da vítima, né? Esse desapego, essa ausência de respostas. Então, eu queria começar com... Que crime é esse? Como que tudo começa? Que ano que vem? Que ano que entra a história? Você já estava desde o início? Como que foi que esse crime aconteceu? Bom, primeiramente, essa vítima tem o nome de Antuélipa. Tá? Eu até hoje eu não sei se você fala Antuélipa ou Antuélipa, eu chamo de Antuélipa, né? E me lembra Antuélipa, Cristina o Porto da Bruna Bélgica, Leite. Antuérpia, né? É o Porto. Então, eu sempre faço essa ligação e já confundi os nomes, inclusive. Esse crime chama a atenção porque até o goleiro Bruno ser preso por um corpo que nunca foi encontrado, da Elisa Samúdio, nós tínhamos um divisor de águas a nível de Brasil. Não a regra, mas não com raras exceções quanto a prisões de investigados onde os homicídios não eram encontrado o corpo. Aquela história, se não há corpo, não há homicídio, não há corpo, não há prova, não há materialidade, portanto, não há o que se investigar, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Só que eu sempre pensei muito diferente do que esta corrente, onde muitos juízes e promotores tinham este entendimento, sem dúvida nenhuma, a meu ver, muito esdrúxulo, muito idioticizado. Sim. Aí você começa pensando, em 2014 eu estava no interior do estado do Paraná, não estava na divisão de homicídios como delegada, né? E foi registrado em 2014 um desaparecimento de uma mulher, Antuélipa. Esse desaparecimento veio sucedido com inúmeras provas
provas. Não estou falando indícios de provas. E também indícios de provas. Provas é uma coisa que é confirmada, que não resta dúvida, que pode servir para incriminar uma pessoa, né? Com documentação já tratada, já filtrada, já laudeada, né? É laudeada que fala? É, laudeada. Então desculpa, você falou tranquilo. laudada. Mas nesse caso ainda não tinha corpo, não tinha laudo. Não tinha perícia, tá? não tinha nada. Não tinha por uma vírgula que não tinha, né? Mas, enfim. Aí, em 2021, eu já estava na divisão de homicídios e proteção à pessoa, lembrando que, eu já falei até na outra oportunidade, a divisão de homicídios da capital, de Curitiba, Paraná, ela é dividida em 4 áreas, norte, sul, leste e oeste. A norte é centro-norte, então era a minha área de atuação, onde eu era a titular da primeira delegacia de homicídios. Então, nós tivemos, foi encontrada um crânio e um fêmur de uma pessoa num terreno. Pense você como delegada, imagine você isso acontecendo com você. Você é delegada de uma área, tratando ali de 200, 300 homicídios ao mesmo tempo, e é encontrada uma ossada. Não quer dizer que seja um homicídio, você não sabe se é um homicídio. Pode ter sido uma morte natural, a pessoa pode ter morrido em casa, pode ter sido um suicídio. Só com a ossada, nem sempre você consegue demonstrar que é um homicídio. O que você sabe é que tem um corpo que foi enterrado ali. Você sabe que tem um corpo, você não sabe se foi enterrado. Foi encontrado uma ossada quando eles começaram a preparar. É um corpo que está ali. Tá? Eles começaram. Não, o corpo não tinha mais, só a ossada. Então eu digo a ossada. Veja que complicado, né? Então foi encontrada uma ossada quando estavam mexendo no terreno para fazer uma construção na propriedade. Ninguém mais morava ali, então um vizinho que deixou as galinhas irem lá na propriedade, acabou encontrando um crânio, e esse crânio não tinha sinais de batida no pedaço que foi encontrado, ou seja, não tinha um instrumento contundente que tivesse tido uma fratura craniana, né? E um fêmur. E na sequência, quando foi avisado os policiais, a Polícia Militar foi ao local, fez o isolamento, a Polícia Civil, a DHPP foi ao local, porque nós sempre atendemos local onde possa ser homicídio ou suicídio. Sempre é atendido. E aí, autoria. Sem autoria, ou com autoria a gente também vai. Vocês ajudam na investigação, é isso? Com autoria, ajudam não, nós fazemos a investigação. Faz total, porque, se eu não me engano, em São Paulo ele pode pedir o apoio, mas quando tem uma autoria, quem, se eu não me engano, em São Paulo, lá vai em Curitiba era assim, alguns anos atrás, era o distrito de área, que é a delegacia diária. Isso. Não, lá nós absorvemos isso em 2019. Ou seja, teve morte. Tem morte, vai a DHPP. Salvo se é uma pessoa idosa, que o SAMU atesta que é uma causa natural. E ainda assim, se ele tiver qualquer lesão, a DHPP vai para investigar. Eu acho sempre bom. É prudente. E aí nós estávamos lá, né? Foi encontrado as outras partes do corpo, buscando ali, desenterrando na área próxima. Foi encontrado vestes de uma mulher, uma bolsa de mulher, mas nós não sabíamos quem era essa pessoa. Os investigadores, interessantíssimo foi isso. Na sequência, já buscou pelos vizinhos quem morava ali, né? Fazia anos que ali tinha 2 casas edículas bem pequenininhas, uma do lado direito e uma um pouquinho maior do lado esquerdo da propriedade, quando você entra. Tá? Então, 2 peças de um lado e uma peça um pouquinho separada numa edícula do outro lado. Isso é importante para você entender o contexto que vai ser encontrada essa ossada. A ossada foi encontrada no lado direito do terreno, exatamente embaixo onde, alguns anos atrás, ficava essa segunda edícula do lado direito. Aí os investigadores, na sequência, começam a ver quem que pode ser esse corpo. Quem morou aqui pela última vez? Graças a Deus, quem tinha morado pela última vez é o autor do crime. Porque poderia ter sido outras pessoas que tivessem morado ali. Que é o Roberto Paulo de Souza. Mas até aí a gente não tinha muitas informações. Os vizinhos começaram a informar que muitos anos antes os policiais da DHPP já tiveram lá procurando sobre onde estaria uma mulher que namorava com o último morador, 7 anos antes. Veja bem, e o vizinho, que era o mesmo, o Renato, ele ainda lembrava disso, que os policiais estiveram várias vezes lá. E aí a gente começa a montar o quebra-cabeça para saber de quem é aquela ossada, de quem é aqueles restos mortais. Na sequência, nós
conseguimos a informação, os policiais, a equipe conseguiu a informação de que poderia ser então essa mulher. Essa mulher teria alguns filhos que não estavam mais ali e a gente conseguiu achar o inquérito policial e a ação judicial da Antuélipa pelo Roberto, que veio a ser investigado e tudo foi arquivado lá em 2014. O que nós tivemos que fazer? Chamar os filhos para confronto de DNA. Os filhos da Antuélipa. Os filhos da Antuélipa, para saber se aquele cadáver era ou não era, né? A Antuélipa morre, ela tinha 44 anos. Não sei, se eu não me engano, não me lembro, por ali. Mas os filhos eram pequenos, então. Então, ela tinha um filho de 19 anos, já em o Etiel. 2020. Ele é encontrado em 2014, quando ela some. Isso. Ela estava desaparecida. Estava desaparecida. Aí nós encontramos, então, o registro do BO do desaparecimento, o inquérito policial da investigação, que ela foi dada como desaparecida, ninguém sabia que era um homicídio, foi dada como desaparecida. E ela estava ainda, até o Sada ser encontrada e identificada, ela estava ainda na lista de desaparecidos. Ela estava e tinha o boletim de ocorrência e tinha o inquérito policial e já tinha uma ação judicial que tinha tramitado e sido arquivada. Aí, o segundo passo, chamar para confronto e nesse ínterim que você chama para a polícia científica, que é uma polícia independente da Polícia Civil no estado do Paraná, até vir o filho fazer o exame. Esse exame é um exame demorado lá no Paraná, não sei hoje como está, era em 2021. E ainda bem que conseguiu fazer, porque às vezes levou também... meses para sair esse resultado, uma prova crucial de materialidade, de quem é o corpo. Então, isso só este exame levou meses. Em tese, não teria pressa, porque já tinha passado, já estava, né? Já estava ali na esqueletificação do corpo, né? Já não era mais um corpo, era só ossado. Só que tinha uma coisa. A Antuélipa tinha uma história muito chocante naquela investigação de 2014. E isso começou a gerar, assim, uma apreensão com a equipe toda e comigo também. Nós ligávamos diuturnamente para a polícia científica pedindo esse exame. E aí, foi feito confronto? Quando é que fica pronto? Mês que vem. Mês que vem a gente ligava. Onde é que está? Cobrando incessantemente, porque eu estava, assim, alucinado para pedir a prisão desse cara. Porque a gente começou nesse ínterim, enquanto faziam esse exame que levou meses, nós revivemos todo aquele caso, começamos tudo de novo a investigação, porque a justiça tinha arquivado com provas suficientes para pedir a prisão dessa pessoa. Como é que foi? Nossa. Vou contar para você. Era isso que eu pedi. Em 2014, é arquivado por quê? E o então, que foi agora encontrado eu vou falar lá? De 2014. Vamos para trás. Exatamente. Em 2014, ela foi dada como desaparecida. Quando ela foi dada como desaparecida, quem fez o registro foi a proprietária do imóvel que alugava para ela uma casa. Que não é onde ela foi encontrada. Não, foi encontrada a ossada outro dela. local, tá? Ela tinha deixado um filho que tinha 7 anos. E ela já tinha um mais velho que morava em Santa Catarina com o pai. Essa criança de 7 anos, ela era apaixonada na criança. Ela adorava a criança. E ela deixava de morar com outros homens por causa da criança, que ela não queria colocar a criança em risco e tudo mais. Essa criança hoje já é grande. E é esse filho que, no caso, serve para ver o DNA dela? Sim, mas foi tirado o exame do mais velho, na verdade, né? Que já era maior de idade. Aí o que acontece? Ela sai do trabalho dia 22 de maio de 2014. Ela trabalha durante o dia durante a tarde toda, das 14 às 22, na Expo Barigui. Barigui é um parque nosso lá, muito e ela fazia muito o quê, gostoso. Ela? O curitibano gosta muito do Parque Barigui, né? Quando você foi lá, não sei se você visitou. Do lado com certeza eu fui, mas eu não lembro agora o nome. Como o nosso Parque Ibirapuera aqui. Exato. E ela fazia o quê nesse parque? E ela estava numa exposição que estava ocorrendo lá, então todo dia ela tinha esse trabalho. E trabalho só do quê? Que eu não entendi o que ela fazia. Eu não sei se ela trabalhava em alguma loja de expositor, não sei exatamente. Mas ela não trabalhava no parque, ela estava ali por causa de uma exposição. Dentro do Parque Barigui. Tem um parque fabril lá dentro para expositores, né? E ela então trabalhava ali, que estava vendo essa exposição. Não sei mais do que isso, do que eu estou te falando. E ela estava ali e às 22 horas ela saía.
E naquele dia que ela desapareceu, dia 22, importante a data porque vai haver uma sequência de antes e depois de pouco tempo. Dia 22 de maio, ela saiu, quem foi buscar ela foi o seu namorado. O Roberto. Que estava namorando há 3 meses, só para deixar claro, 3 meses, foi buscá-la no serviço com um Fiat Uno. Esse carro também é importante, vai ter um outro papel lá na frente. E foi buscá-la, ela se despede da amiga e vai com ele. E dali, depois disso, ela nunca mais foi vista. O que aconteceu? Ela não voltou a pegar o filho que estava com uma pessoa para ela ir trabalhar. A inquilina, a proprietária, né, ela era inquilina, a proprietária da casa, do qual a proprietária também mora, achou estranho ela deixar uma criança que ela não deixava e tinha muito amor pela criança. Né? Então, a proprietária da casa, que morava no mesmo terreno numa outra casa, percebeu que ela não voltou, que tinha alguma coisa de errado. Falaram com o pessoal lá das amigas dela do trabalho e disseram, ela saiu com o Roberto, o namorado. Que as amigas sabiam com quem ela estava saindo. Viram, se despediram, conversaram com ele, né? Elas foram ouvidas todas de novo na delegacia. Mas daí, então, ela registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento. E disse, olha, minha inquilina não faria isso com o filho, ela desapareceu. Isso dia 24, um dia e pouquinho depois, ela registrou o boletim de ocorrência. Ela some no dia 22 de maio. De noite. Dia 24 é feito o boletim de ocorrência. Exatamente. Até por conta de o filho não ter sido buscado por ela, não aparecer em casa. Isso. É interessante quando as pessoas percebem que a pessoa saiu do seu cotidiano. Exato. Não é? Isso foi muito importante. Muito importante, mas uma pena que foi um trabalho praticamente em vão para a época. E aí, então, os policiais, na hora, com esse depoimento, com esse BO registrado pela proprietária, que foi muito perspicaz e não demorou tanto, os policiais imediatamente começam a ver os últimos passos da vítima, que é uma das técnicas, né, o método MUMA, que nós utilizamos frequentemente e automaticamente. E chegando na conclusão, por diversas questões, de que ela, a última pessoa, foi o Roberto. Inclusive, foi pedido o herb da ligação dela e foi alcançado, olha só que interessante, eles conseguiram, já na época, e isso eu tive que repetir tudo de novo em 2021 e 2022, eles conseguiram encontrar pela ex-mulher do investigado, a Marta, que ela tinha passado por questões de grandes ciúmes com ameaças de morte, junto com as crises de ciúmes, ou mesmo não era crise, estavam assistindo TV. Se uma mulher dessa faz isso comigo, eu mato e eu sei como esconder o corpo. Explicava como que seria para esconder o corpo. Ele fazia isso já com a ex-mulher. Ele deixava bem claro que iria matar o assassino que ele era. Mas, vai vendo. Aí, a equipe da época, o delegado da época, encontrou essa ex-mulher, do qual eles já estavam separados, mesmo antes da Antuélipa. Já estavam separados há mais de um ano, em 2014. E aí, ele continuava atazanando essa mulher? Não, eles continuaram tendo contato por causa do carro, que era dela. O Fiat que Uno. Ele usava, o Fiat Uno, verde, que ele não entregou para ela, mesmo sendo dela. Então, já tinha ali, né, uma apropriação indébita. E aí, mas o mais importante é que com esta ex-mulher, foi casada de papel passado, como diz no interior, né, já que eu sou do interior, e o mais interessante aqui é que ela passa a relatar que a Antuélipa, com certeza, foi morta por ele. Por quê? Primeiro, ela deixou dele quando descobriu que ele já tinha um feminicídio, embora na época fale de homicídio, em 2002, no estado de São Paulo. Ele foi preso, ele é réu confesso, parece que foram 12 tiros na ex-namorada por ciúmes. Posse, objetificação da mulher. Né? A coisificação é uma coisa muito comum ainda nos dias de hoje. E a Antuélipa, quando descobre isso, ela se afasta dele. A Antuélipa não. A Marta. Tá. A Marta descobriu isso porque a mãe dele, a Rita, a mãe do investigado, contou Roberto. Sem querer. Né? E ele chegou a ficar preso? Ele chegou a ficar preso e já estava em regime aberto. Então, de tempo em tempo, ele vinha para São Paulo assinar o documento, cada 3 meses. E depois, de uma hora para outra, ele parou de vir. Em 2013, ele parou de vir a São Paulo. Ou seja, ele era um foragido?
Ele, eu não sei se ele foi dado um foragido, porque o foragido é aquele que tem um mandado de prisão expedido em seu desfavor, que já foi divulgado. Né? Mas se ele não cumpre as regras do regime aberto... Em regra, deveriam ter expedido... volte para casa. Em regra, deveriam. Ele parou de cumprir. Parou de cumprir. Porque ele não tinha cumprido toda a pena. Não, ainda. Ele estava cumprindo e vinha assinar. E para de vir. Para de vir, então, para mim, em também princípio, acho. eu aí como sociedade, ele é um foragido porque ele está fora da lei. Exato. Né? Só que aí eu não posso falar porque eu não tive você, acesso a esse você é uma processo. delegada, então você tem que falar direito. Não, eu falo, não tenho problema com Tá, isso. então tudo bem. Não, é porque eu digo assim, se a pessoa tem um acordo para regime aberto, quer vir e para de vir... É o juiz da execução que tem que mandar prender de novo. decretar a prisão preventiva. Mas ele não tinha nem isso. Não tinha nada. Estava livre. E parou de assinalar. Só essa informação que eles deram, que eles estavam até 2013 assinando. Esse fato ocorreu em 2014, maio, e aí ele nunca mais voltou para São Paulo, porque não voltou. E além desse homicídio, ele tinha mais... Não, ele tinha o histórico de homicídio, apenas esse isolado. Apenas, né? Apenas quantos que a gente precisa ter? Um homicídio da... Eu preciso ter quantos históricos de homicídio? Qual é o termômetro, então, né? Eu digo assim, ele matou essa ex-namorada já por ciúmes, o que mostra bem a característica dele. Exato. Mas ele não tinha mais nenhum outro boletim. O padrão não mudou. Aí a Marta... Desculpa, só perguntar de novo. Ele não tinha nenhum outro boletim de ocorrência de outras mulheres por Lei Maria da Penha? Nada. Ou roubo, ou furto, ou nada? Não tinha como a gente saber plenamente. Se ele fez ou não, mas não tinha... Ele nasceu em São Paulo, morou em Rondônia, morou no Mato Grosso, parece que morou também no Rio Grande do Sul e estava há pouco tempo no Paraná. Ou seja... Há poucos meses no Paraná. Então, no Paraná, ele não tinha. Em São Paulo, ele tinha esse outro. Em Rondônia, a gente nem pesquisou, porque quando a gente entrou em contato com Rondônia, já era para cumprir a prisão. Mas eles não acharam ele lá. Então, assim, bem complicado, porque ele migrava no estado. E aí, quando essa mulher casada há 1 ano e 2 meses descobre isso, somado às ameaças constantes, ela não podia nem cumprimentar homens na rua. Conhecidos da infância, não podia... Ela ficou quanto tempo casado? 1 ano e 2 meses. E 3 meses de namoro. 3 de namoro, 1 ano e 2 meses de casado. E a mãe dele, segundo o relato da Marta, a Rita, a mãe do investigado, protegia ele de forma demasiada. O tempo todo. E, sem querer, acabou contando da morte por ciúmes. Então, ela disse, meu Deus, ele já me ameaça de morte. Ele disse que se eu olhar para o lado, ele já vai me matar. Se eu conversar com outro homem, ele já vai me matar. Ela relata, assim, inúmeras situações. Nem teria como eu te falar todas. Não, assim. Eu sei que a Marta não é a personagem principal, é a Antuélipa, mas muito importante. Mostra muita vitimologia, mostra muita característica do autor. E a própria motivação do E a motivação de que vai ser da Antuélipa. Perfeito. Mas como que a Marta conseguiu se livrar dele? Então, que é difícil se livrar de um homem assim. Sim, verdade. E aí ela usou como desculpa a mãe, que ele era muito apegado à mãe, que a mãe defendia muito ele, que não queria que a mãe viesse morar junto. Mas ele aceitou? Porque um homem que é tão possessivo... Então, eu acredito que aceitou, mas ficou com o carro que era dela. Ou seja, mantém um vínculo eterno com você. Não, e ela gostava dele. Ela gostava muito dele. Então, eles continuaram, de vez em quando, tendo contato para ela pedir o carro. Só que, nesse ínterim, o filho da Marta, que não é a Antuélipa, é a Marta, também se tornou maior e queria o carro para a família. Que não é filho do Roberto. Que não era filho do Roberto. E começou a procurar o Roberto para devolver aquele bem que estava no nome da mãe, que era da mãe. E que estava cheio de multa no nome da Marta, prejudicando a mãe. Então, ele ameaçou de morte o menino. Você não me conhece, não sabe quem eu sou, deveria procurar meu histórico. Se você vir aqui mais uma vez, você vai conhecer o verdadeiro Roberto. Ou seja, ele usa o passado não para ter vergonha, mas para ter força. Para continuar ameaçando aquilo que não lhe convém. A Marta e a Antuélipa, elas eram parecidas, elas tinham a mesma idade. Não se conheceram. Mas assim, fisicamente eu digo assim, porque dá para dizer que elas tinham ambas eram mulheres bonitas, mulheres. Mas com filhos, eu estou pensando que são mulheres com filhos já,
né? Então, assim... A que ele matou, a gente não sabe muito o perfil dela. Sim, eu sei o perfil, porque aí a gente foi começou levantar. tudo de novo, Ela é parecida a história dela com a Marta, enquanto ela? Tinha filho? Tinha filho menor. Diz que ele era muito solícito com as crianças, ajudava a cuidar, ajudava nas despesas delas também. Então, mesmo namorando, ele ajudava nas despesas, ficava com as crianças, né? Ou adolescente, enfim. Então ele tinha esse ar solícito, né? Ele era um serial killer de Ele era sério, esposas. não tinha amantes, entendeu? Não namorava assim fora do namoro. Então ele tinha qualidades que uma mulher que deseja construir uma família e busca um pai para o seu filho tem. E ela tinha... Mas ele tinha uma extremada objetificação de posse, né? Quanto tempo ele esteve com essa que ele matou? Não sei. A Antuélipa é uma que ele matou. A Antuélipa, 3 meses. E a outra de trás também parece que tinha alguns meses de namoro. Porque eu gosto de buscar... Uns falam em 3, outros falam em 5. É interessante, então, ele namora 3, 4 meses, daí já quer casar, já casa se pegar a Marta que ficou viva. É verdade. Tem de 3 meses, daí ele casa, ele mantém, ele confirma, e se não passar dos 3 meses... Ele mata, né? Estou elucubrando eu aqui. Acho assim, estou tentando entender um perfil dele. Ele dizia abertamente: eu não vou perdoar traição. Se me trair, eu mato. Eu não traio. Eu sou homem. Ele dizia: eu sou um homem. Você está buscando o homem? Tem aqui, né? Então não. Se eu pegar você conversando na rua com outro homem, é sinal de que você está me traindo. Mas é uma loucura no seguinte sentido. Nossa. Ele acha. Como que a gente prova que a pessoa traiu? Está na cabeça dele, então qualquer coisa é uma traição. Exato, então ele parece que ele busca a motivação perfeita para ele exercer o mal maior, que é o desejo de matar. Entendeu? Assim, eu vou te matar porque você me traiu, mas eu não te traí, eu tenho certeza. Você sabe que eu não sou homem de levar desaforo para casa? Então, mas isso tudo ele põe uma vitrine para ele exercer o que ele quer de fato, que é tirar a vida de alguém. Que é a compulsão. E aí, outras namoradas anteriores... A gente encontrou essa no Paraná, porque ele estava há 1 ano e meio, 2, por causa na verdade, ali, né? do Uno também, porque ele era casado, ele foi casado. Outras namoradas que ele possa ter ameaçado, a gente não sabe, porque elas também foram embora. Veja, isso em 2014. Imagina em 2021 e 2022 quanta dificuldade nós encontramos. A equipe encontrou assim, muita dificuldade. E a Marta foi ouvida tudo de novo, né? Em 2021. Mas essa primeira que ele mata é em 2002, é isso? 2002, aqui em São Paulo. E a gente não tinha documento nenhum. Outros nós estados só tínhamos todos? A confirmação do Estado, depois de muitos ofícios, porque não foi fácil aqui também ter essa informação. Porque ele como personagem de homicídio... ele é muito forte, porque aí você vai buscar a década de 1990, uma pessoa que ficou por tantos estados, o que se sabe que aconteceu em Rondônia? Então, por isso que nós defendemos a unificação do eu não entendo, o Brasil não banco policial, né? Do banco policial. No Brasil eu não entendo isso. A gente sempre tem que ligar, oficiar, usar assim, eu tenho um amigo lá que pode consultar, né? É isso muito que a gente faz para dar continuidade. Inclusive, essa é uma das nossas brigas eternas. E eu já vou buscar uma pergunta no meio aqui. Entre Antuélipa e ele ser preso, ele foi preso em 2021. Foi preso em 2022. 22. Em 21 descobre ossada, em 22 ele é encontrado. Sabemos de mais alguma coisa que ele tenha feito com mulheres entre 2014 e 2022? Não, ele rodou vários estados. A questão é a seguinte, a Antuélipa, a Marta, a ex, tá? A viva. Ela deixou dele, continuou gostando dele e continuou com vínculo com ele, ok? De vez em quando se falavam, ela pediu carro, até eles darem um tempo, porque quando ele ameaçou o filho dela. Passou alguns meses, ele começou a namorar a Antuélipa, que era frentista de um posto no início do namoro, lá em janeiro e fevereiro. E aí, veja, a morte dela foi dia 22 de maio de 2014. E aqui um ponto interessante. Alguns dias, especificamente 2 dias antes da morte, dia 20, e isso tem as mensagens e a ligação oficial, tá? Ele ligou para a ex, a Marta, dizendo: eu decidi entregar o carro, mas eu quero em troca uma arma e R$300. E ela disse: arma? Para que você quer uma arma? Para ter em casa.
2 dias antes da morte. Vai vendo. Se isso aqui não é planejamento, o que é planejamento, né? Aí ela disse, eu não tenho arma, não vou te dar arma, então você vai ter que me dar R$800. Ela falou, tá bom, eu vou achar esse dinheiro, vou emprestar do meu irmão, até amanhã eu consigo esse dinheiro. E ele disse, 2 dias antes da morte, eu tô indo embora pro Mato Grosso com a minha mãe e preciso do dinheiro. E ela falou, então tá, a gente se vê amanhã que eu vou tentar achar o dinheiro. E aí ela achou o dinheiro, ligou para ele dizendo, olha, vamos se encontrar, tal. Aí ele falou, amanhã eu entrego, a gente marca um local, eu entrego o veículo e você me entrega então os R$800, já que você não consegue a arma. E aí ele, lembrando que a outra ele tinha matado, salvo engano, com 12 tiros, tá? E aí ele, no dia 22, o dia combinado para a troca, pensa a aflição da Marta em receber o seu carro de volta que estava cheio de multa no nome dela, né? Então ela estava ali com o dinheiro ansiosa para fazer a troca. Só que ele não dá retorno. E aí ela manda mensagem à tarde para ele e ele diz, não posso, estou muito cansado porque hoje eu abri valetas. Guarda a informação, abri valetas. E aí, aquele dia, de noite, a Antuélipa é morta, mas a Marta não sabe. No outro dia de manhã, nos dias seguintes, ele não entra mais em contato com a Marta para falar do carro. Ele falou, abrir valeta. Ele fazia o quê? Ele era pedreiro? Ele era garçom. Ele trabalhava? Ele era garçom num restaurante, ali na região do Parque Barigui, como taxa, e ele avisou que não ia mais trabalhar, que estava indo embora, dias antes do homicídio. E pediu demissão no outro emprego também, dias antes do homicídio. Que ele fazia o quê no outro? Eu não lembro o que ele fazia. Tá, porque abrir valeta... Mas... não, ele não era pedreiro. Então, tá? Se ele for pedreiro, você até entende, ok. Então, agora já mas cria aí, uma estranheza. A Marta estava longe dele, não estava sabendo o que ele estava fazendo, não estava acompanhando tanto a vida dele. Aí, mas tudo isso vai fechando. Então, veja, ele estava atrás de uma arma, ele pediu demissão nos 2 empregos, tanto aquele que ele trabalhava free, de já tax dias free, antes também. 2 dias antes, 3 dias antes, no outro alguns dias antes. E aí que é o ó do Borogodó. Ele pega e vai. Some. Dia 24 há o desaparecimento. E o que acontece dia 24? Os policiais começam a ir atrás e jogam na mídia a história. E a mídia do dia 24, 25 passou a noticiar a foto dela e entrevistam ele. E ele diz que ele deixou ela em casa, que não viu e tal. Lá atrás, e tinham câmeras mídia. Perto de onde ela morava? Que tinha câmeras no parque e aparece o carro dentro, o Uno, saindo de lá. Onde ele morava não tinha câmeras. E nem onde ela morava, porque ele dizia o seguinte, eu deixei ela em casa. Tem alguma câmera ele se espanta com a mídia. Com a repercussão. Do desaparecimento da Antuélipa. Induzindo que ele tivesse alguma coisa a ver. Ou seja, já tinha indícios de que ele era o homicida. O carro dele foi periciado? Não, o carro dele, logo em seguida disso, que aparece na mídia, ele... não sei se viaja com o carro, desaparece ele com nem o carro. Entrega o carro para Marta? Não entrega. Aí a Marta vê a notícia na TV... E aí começa chama os policiais e tenta fazer uma emboscada para ele. Para que quando entregue o carro... Conta toda essa história, que ele era muito ciumento. Resumir a história, muito mais complexa. Que ele era ciumento, que ele tinha matado uma mulher em 2002. Ele conta tudo. Isso, que o policial não sabiam até então. E tentam marcar uma armadilha para entregar o carro e já buscar nele as informações, porque eles não estavam achando ele. Porque ele nunca mais dormiu em casa depois do homicídio. Só a mãe dormia em casa, a Rita. E aí, o policial, eles têm o delegado, espertamente, dias depois, já pede a busca e apreensão na casa. Os policiais vão lá, o delegado vai lá e não acham nenhum documento assim importante ali, não acham corpo na casa. Olham no quintal, não acham nada. Eles chegam a fazer busca na casa? Chegam a pedir busca logo em seguida, uns dias depois. A equipe policial foi ótima. Foi periciado, fotografado, local pra gente... Na época foi. Só que isso tudo não era digital como é hoje. Era tudo físico. E daí o problema de ser físico é que... Onde é que está? O judiciário arquivou tudo em 2014. Mas não ainda. acha? Não acharam mais nada. Nenhum documento Porque disso. O fato de estar arquivado não significa que é para ser... Sim, claro que sim. Novas provas podem abrir, né? E aí a Marta... O que ela quer? Essas fotos do local você nunca viu? Não, nunca vi. Porque seria interessante para ver assim, se não tem vi marca nada disso. no chão. Eu comecei não tudo de novo a investigação. E aí eu falei com a Marta de novo em 2021.
Então, eu estava muito ansiosa para que saísse a perícia do genético. Porque já imaginou nós estarmos falando de uma mulher que não é a Marta? Sim. Né? Mas daí ele some, ele vai para onde? E aí... E ele deixa a mãe na casa? Escuta só, a Marta, buscando a documentação do veículo, ela invade a casa dele, onde estava, nem sei se a mãe estava ou não estava, ela e os irmãos invadem a casa procurando aquele documento do carro, para poder, porque não sabiam que podiam pegar uma segunda via, enfim. E aí acham um diário, ou seja, um caderno. E isso aqui é muito importante, esse caderno não existe mais, mas tem o testemunho dela e tem o testemunho dos policiais, está no relatório dos policiais da época. Pense você, promotor, juiz, recebendo um relatório que fala desse diário, desse caderno. Sim. E nesse caderno, a Marta entrega para os policiais e está lá desde o primeiro, descrito pormenorizadamente, desde o primeiro dia que ele conheceu Antuélipa. Era a letra do Roberto, que ela reconhece, foi casada com ele, conhece a letra dele. Também faríamos um exame... Todas datas de cada encontro deles. Cada encontro ele ia relatando. Beijo lascivo, se fizeram amor, ele usava esse termo, né? A gente já diz, não teve relação sexual, uma coisa mais objetiva. Né? Então, Transei, romantizado, né? Bem romantizado. Inclusive, nesse local, tinha escrito pela própria mão dele as traições que ele tinha descobrido dela. Mas reais? Descoberto dela. Ou reais ou... Não, aí que tá, real ou não. Só que veja só, olha só agora. No dia 22, dia da morte, durante o dia, ele diz, agora terminei isso, vou buscar Antuélipa no trabalho, deixei a criança em casa quando levei ela no trabalho, daqui a pouco vou buscá-la lá. A criança, o filho da Antuélipa? O filho, né, que ele tinha deixado para a mulher cuidar, que daí ela não voltou a pegar no dia da morte. Tudo descrito. Motivo da morte. E ele cria ainda um álibi nesse diário. Não, Fui buscar, deixei, ele continua? Não, estou indo buscar Antuélipa no trabalho. Tem mais coisa? E aí acaba ali, tá? E aí acaba ali. Só que tem um detalhe. Ele descreve nesse diário, que eu não vi, não tive acesso, eu estou falando pelo depoimento da Marta, que leu, e dos policiais que fizeram um relatório constando tudo isso. Estou resumindo aqui, porque Sim, é bem lógico, longo. Claro. E aí, interessante que ali diz... Um dia antes, ele coloca, estive lá, ela estava me traindo, fui buscar ela no Parque Barigui, não no dia da morte, um dia antes. Ela já tinha ido, fui para a casa dela, estacionei o posto na rua de baixo, fiquei escondido num negócio lá, num posto que tinha de gasolina, vi ela chegando às 2 da manhã, e o homem que ela chegou, abriu a porta do carro, deu um beijo nela, e esperou ela entrar e foi embora. Tudo isso pode ser loucura. Ela sabe... Não é loucura. Agora escute. Com base nisso, o que os policiais fizeram? Os policiais foram falar com os vizinhos. E uma vizinha, vizinha da Antuélipa, que é aquela que era a proprietária da casa dela, que deu o registro do sumiço dela, exatamente nesse dia que ele descreveu esse fato, viu que ele dormiu dentro do carro e o carro, o Fiat Uno estava completamente embaçado às 6 da manhã, quando ela estava indo trabalhar. Então, o que ele escreveu era verdade e a vizinha viu isso. Não, que era verdade é o seguinte, que ela saiu com outro homem, eu digo assim, a traição é real, ou ele pode ter... Porque uma pessoa começa tão doente... Era real, porque a amiga da Antuélipa, que também foi ouvida, que ela tinha outro confirmou namorado. Que ela começou a sair uns dias antes com esse outro cara, e um dia antes da morte, ela estava com ele, saiu do trabalho com ele, eles conversaram, que era um homem mais velho. Não o Roberto, mas essa traição. Isso, e que no dia seguinte, dia da morte, a Antuélipa contou para ela que eles foram na Pizza Hut, que ele levou ela para casa e tal, não falou de relação sexual, mas falou que ficaram e tal, né? Que ficaram. Então, a gente não sabe exatamente o termo, né? Até onde ficou. Então, veja, era tudo verdadeiro. Então, existiu a traição mesmo. Então, existiu não é só... a traição. Só que tem um outro lado. Tá namorando ainda, tá começando. Só que tem um outro lado. O filho da Antuélipa, o mais velho, Etiel, que já era bem mais velho, não sei se ele já tinha 19 ou 18 na época, ele estava passando uns dias com a mãe, porque ele mora com o pai em Santa Catarina, morava na época. E aí a mãe disse, eu terminei com o Roberto e disse que eu só quero amizade com ele. Então,
segundo o filho, ela já tinha terminado. E daí ele disse, não, eu quero continuar sendo teu amigo, eu vou continuar te ajudando. E no diário, ele coloca que fazia muito tempo que eles não tinham relações sexuais com Antuélio. Ou seja, se você está 3 meses namorando... E faz tempo que você não então você não está namorando. Talvez seja verdade a história de que ela disse para ele, olha, eu não quero mais você como homem. Para ela nunca namorou ele. Talvez ela tenha ficado na cabeça... Na cabeça dele era um namoro. Na cabeça dele era um namoro, era uma relação. E se é uma relação, ele é o homem bastante, você não precisa de mais ninguém. Se me trair, eu te mato. E aqui tem fica a motivação dúvida. Ela finalmente. tinha terminado? Não tinha? Segundo filho, sim, porque ele estava naquele momento ali. E ele conheceu ele. E ele ajudava ela, levando o menino para ficar para a escola, pegando na escola quando ela não podia. Aquelas coisas, terminou, vamos ser amigos, mas fica aquele complicado. grude que é para ver se volta, né? Então, grude, essa é a palavra que a amiga dela disse que ele era muito grudento e ela não conseguia se separar completamente dele. E, inclusive, a amiga diz, quem sabe você com outro homem, ele te deixa em paz. E aí ela saiu com o outro homem. Então, assim... tudo muito complicado. Para quem tem problema mental, você não sabe. Isso é problema psiquiátrico mesmo. E aí ele fugiu com o carro. Tudo isso a Marta... Eu não sei se ele fugiu com o carro ou vendeu como piseiro o carro, a gente não sabe. O carro nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Porque o carro ajudaria a tentar achar uma dinâmica, né? Ele poderia ter começado a matar dentro do carro? Eu acredito que não. Por quê? Porque o corpo foi encontrado... Aí ele vai confessar no futuro que enterrou, tá? E foi encontrado embaixo do local onde era o quarto dele. Por isso que os policiais não acharam nada revirado no jardim, porque estava embaixo do quarto. E aqui... desculpa, todos os ossos juntos, ele não teria esquartejado nada? Os ossos já não estavam muito juntos, porque o terreno estava sendo mexido para a construção, mas estava ainda naquele local. Estava mexido. É porque uma hora você falou, achou uma parte de ossos aqui, outra parte de ossos ali. Em cima, sem estar enterrado. Será que... crânio e o fêmur, sem saber. Aí eles começaram a mexer ali naquele local, embaixo estava o resto. Tá. Então, o crânio e o fêmur estavam em cima, porque o galo do vizinho se tivesse sido também esquartejado, daria para ver pelo corte nos ossos também, não? Não sei, porque o corte nos ossos, se você pegar na junta, não tem cortes nos ossos, é muito relativo isso também, é verdade, né? Porque os nervos já não estavam mais ali. Tem né? razão. E aí, interessante é que, olha só, 6 dias depois, a mãe, a Rita... A mãe dele, a mãe do Roberto. De 70 e poucos anos, que tinha na época, faz um BO de desaparecimento do filho. Tudo super, hiper, mega planejado, certo? Por ele. Uhum. E apoiado por ela. A Antuélipa sumiu. O meu filho também sumiu. Ela foi lá e registrou. Essa mulher foi indiciada alguma coisa? Essa mulher morreu. É lógico que eu queria prender essa mulher. Meu sonho era prender essa mulher. Estaria junto, né? Estaria junto. Seria coautora, no mínimo, de alguns crimes. Porque tudo deve ter acontecido naquela casa. Foi. A casa não é o tamanho do Palácio de Buckingham, então qualquer coisa... E para enterrar dá trabalho, não é assim, né? Mas ela tinha 70 e poucos anos. Vizinhos da época foram perguntados, ninguém ouviu gritos, nada? Tinha um vizinho de um terreno do lado, só que muita área com terreno baldio. Então, o vizinho tinha galinha, galo, tinha uma propriedade mais longe, o Renato, que encontrou o corpo porque os galos foram para lá bicar, né? Comer. É assim que ele encontrou. Uhum. Então, só para você entender o tamanho... Não, então tem mais espaço, tá. Difícil encontrar, né? Bom, tanto é que levou 7 anos para acharem alçado. Mas aí ela registra um BO de desaparecimento do filho, ou seja, Antuélipa sumiu, talvez tenha fugido com meu filho também sumiu. Ou sei lá, aconteceu alguma coisa com os dois. Né? Isso tudo tramado pelos dois. E depois ele vem a confirmar essa trama. Ou seja, a falsidade ideológica, 299 do Código Penal. Tá. Aí passou... O que os policiais fizeram? Viram a herb. E na herb do celular do investigado, do Roberto, deu que ele estava pertinho da casa da vítima um dia anterior, vendo a traição, conforme ele falou no diário. Ou seja, mais uma prova que ele estava ali na madrugada. Bem, exatamente como uma testemunha falou, a outra, né? Ele mesmo também depois fala que viu no interrogatório. Pois bem. E interessante também que na herb a última ligação que ela recebeu foi às 22h15 do dia da morte. E quem que ligou? A
aquele outro homem que ela estava saindo, que também foi ouvido na investigação. Eu ia perguntar, você já está falando, porque ele também teria E ele confirmou que estava com ela um dia antes. Até para tirar ele como suspeito. Sim, né? Claro. Então, tudo isso foi confirmado. E ele ligou para ela. E onde que ela estava às 10h15? Com o Roberto. E ela fala isso para ele? Ela atende o telefone? Não sei. Ele diz Ele disse que eu não lembro se ela atendeu ou se ele disse que ligava depois. Eu não sei exatamente, eu não me recordo disso agora. Mas o interessante é que a Herb deu que houve essa ligação. Né? E ela estava exatamente nesse momento, ela saiu às 22 horas, o autor do crime já estava lá, o investigado, então estava com ele. Olha que interessante. Imagina a raiva dele também. Só que ele já tinha planejado, pedido demissão, avisado que ia embora, buscado uma arma de fogo, tudo já orquestrado. Só que em tudo isso, assim, ele já tinha dado uma primeira entrevista para a família. Para a família, não, para a polícia. A polícia entrevistou o Roberto. Não, eu não. Não você. Em 2014. Em 2014, ele deu uma entrevista, mas ele fugia dos policiais, porque os policiais queriam intimá-lo, deixaram a intimação. Ele deu uma entrevista o quê? Para a TV? Ele deu uma entrevista para um canal de TV que foi lá fazer essa cobertura do desaparecimento. E ele disse, eu deixei ela lá não sei aonde, uma coisa bem rápida. Na delegacia ele nunca foi? Nunca foi, porque deixavam a intimação, ele não ia. Então o desaparecimento dele era muito estranho, porque ela desapareceu antes dele. Exato, totalmente estranho. E depois nós ficamos sabendo que, na verdade, ele nunca mais dormiu na casa. A mãe disse que depois do dia 22, nunca mais viu o filho. E uma semana depois ela vem a registrar. Como é que não viu se ele deu entrevista? Como é que não viu se tem ligações que eles conversaram entre os dois? N questões, né? Isso tá. E ele tinha ido para onde? Então, depois ele... A polícia continuou tentando achar ele e não achou. Isso. 1 mês e pouco depois, entre 1 a 2 meses depois, a mãe vai embora. A Rita. A Rita vai embora. A mãe do Roberto vai embora. Exato, vai embora. Então, os dois passam a ir embora. Alguns disseram que voltou para Rondônia, onde eles tinham parentes, onde eles já tinham morado. Outros disseram que eles foram para o Mato Grosso, porque também tinham parentes, mas eles também tinham parentes em São Paulo e dizem que eles tinham muitos conhecidos também em outros estados. Pensa a dificuldade. Pensa a dificuldade da gente reconstruir tudo isso em 2021. Achar essas pessoas, inclusive ouvimos outras pessoas também próximas, né? Desde a colega do posto, muita coisa foi feita, tudo de novo. Mas o interessante é que lá em 2014, o delegado informa, nossa, foi assim linda a investigação de 2014, e ele diz, gente, isso aqui tem que ir para o júri, isso aqui tem que ser deslocado de um desaparecimento para uma investigação de homicídio. Está aqui, né, A, B, C, tudo ali relatado, inclusive o falso desaparecimento do B.O. O que o promotor fez? Manda, então, para a promotoria do júri. Lá, o promotor ou a promotora, aqui para não gerar nenhum problema, diz, não tem corpo, ninguém conseguiu provar nada, sugere o arquivamento. A juíza, acredito que não leu, porque senão ela jamais teria feito isso, concordou com os mesmos termos do promotor, da promotora, do promotor, arquivou. Se ela não leu, é pior ainda. Não, eu não sei se não leu, eu suponho, porque se eu acho que se ela tivesse lido, pelo menos o relatório policial... O trabalho das pessoas é ler também, não? Eu estou pedindo demais. Então, imagina a revolta que causou para nós começarmos tudo de novo. Então, a gente passou a buscar onde estariam esses documentos, aí não achavam o processo que era físico. Pois bem, começamos tudo de novo. Algumas coisas já não podiam ser feitas, mas o mais importante é que nesse ínterim, o que sai? Depois de muita cobrança, sai o laudeado, o DNA. Então, sai que era mulher, sai que era filha daquela pessoa, a mãe daquela pessoa que foi feito o exame. Então, nós temos a materialidade. E ali, imediatamente, eu pedi a prisão. E nesse período todo, ele não foi encontrado, em 2014 até o arquivamento, ele não foi encontrado, daí param de procurar também? Sim, acabou ali. Acabou a história. Porque como ele nunca deu um depoimento, ele nunca foi interrogado formalmente. Até então não tinha sido para poder chegar a algum ponto. No máximo fizeram visita na casa dele. Uma pena. Mas chegamos em 2021, encontramos a ossada, foi feito o cruzamento de DNA com o filho mais velho dela, bateu que é Antuélipa, desculpa. É Antuélipa. Você tem, então, a materialidade maior de todas de uma
de um homicídio, não ainda um homicídio, né? Que aquele é o corpo da Antuélipa. As características da ossada traziam já a possibilidade de causa-morte dela? Não. Nem o crânio quebrado, nada? Então, porque já estava bastante... O crânio em si não tinha, assim, porque também pode ser na revirada, podia ter... Não estava inteiro? Não tinha deformidade. Nada que salientou o IML. O IML só disse, é uma ossada de mulher. Só isso que ele disse. E daí o DNA As confirma. Vestes são de uma mulher. Acharam as roupas também? Ela foi enterrada com as vestes, Meu então Deus, estava junto. Quase 10 anos depois. Então, e aí a bolsa tinha alguns pertences de mulher. Então tudo isso foi fotografado e depois o filho reconheceu como sendo dela. Também tem isso, né? Então tínhamos a materialidade da morte dela. E nós tínhamos o possível autor. E aí nós pedimos... Você teve que reouvir todas as pessoas que você me contou aqui. Eu nem sabia se era Antuélipa, mas não podia não ser. Não podia não ser, porque ninguém mais morou na casa. E o mais interessante, estava no local abaixo do assoalho de onde ele morava. Do quarto dele. Que eram 2 edículas, não era uma casa única, era uma direita, onde ficava a mãe e uma cozinhazinha, e outra dele. Então não tinha em tese, não tinha erro. Tá. Mas acontece que aí, então, eu peço a prisão em 2022, porque demorou muito o exame de DNA e também para a gente localizar essas pessoas. Foram ouvidas outras pessoas também, né? Mas o que importa mesmo são essas. E aí foi ouvido, então, eu pedi a prisão, saiu a prisão. Sem saber onde ele estava. Sem saber onde ele estava. Nada, não sabia nada. Ele não tinha um carro no nome dele? Nada. Uma casa no nome dele? Não, carro não. Nem antes ele tinha, nem depois. E nem boletim. Mas também tem essa coisa da unificação da polícia do Brasil. Nós não temos essa informação. Você não consegue ter, tá? A gente conseguiu contato em Rondônia. Sabia pelo menos que ele estava vivo. Em Rondônia, nós tínhamos um endereço dos familiares. Eu pedi busca e apreensão do endereço dos familiares, onde ele poderia encontrar. Sim. Porque no nome dele, nem da Rita, tinha nada na copel deles lá. Na a Rita já tinha morrido, você conseguiu descobrir? Isso naquela... Isso daí depois eu descobri. Tá. Ainda não sabia do obituário dela. Aí, então, a gente começou a ver nos estados se tinha alguma energia, uma conta de água no nome. Ou da mãe ou dele. E não encontrávamos nada. Nada. O cara também não era burro, né? Quer dizer, não sei, né? Sei lá. Os psicopatas, a gente não pode dizer que são burros, né? Normalmente, psicopata não é burro. Os inteligentes a gente não sabe nem que são. Complicado. Esse julgamento é difícil para mim. Mas, de qualquer forma... Por que é difícil? Porque eu sempre tendo a ver as pessoas como sendo inteligentes e tudo tem uma razão. Que ele foi bastante inteligente até 2021. E se não tivesse essa galinhada aí, se a galinha do vizinho não tivesse ido bicar os ossos da Antuélipa... Pode ser que aquela terra tivesse saído, jogado para não sei o que ela acabou. Viesse uma máquina lá e que passa a tritura e você nunca... Exato. Aí teria sido o crime perfeito. Aí essa começou a ser a nossa grande busca. Onde é que está esse cara? Quando eu pedi a prisão, eu usei esse termo. Falei, olha, já foi cometido... Eu pedi a prisão temporária de 30 dias, que é a apropriada para a investigação penal, tá? Existe a prisão temporária e a prisão preventiva, isso como prisão provisória no Brasil. Na temporária, ela é costumeiramente utilizada durante a investigação, porque ela é 30 dias prorrogável por mais 30. E nós temos ou 5 mais 5 em crimes que não são hediondos. Esse crime era hediondo, no mínimo um homicídio qualificado, tanto pela impossibilidade de defesa dela, que era muito mais frágil, bonita, delicada, assim, mais magra, tanto também pela torpeza ou pela futilidade. Sim. Na época não existia ainda o feminicídio, 2014, né? Ele ainda leva para casa dele, ele tem controle. Então eu coloquei também o cárcere, porque ela ficou ali, a gente não sabe quanto tempo. Eu coloquei o cárcere, coloquei também a falsidade ideológica. Eu coloquei todos os crimes que eram possíveis serem colocados. Já o MP tirou o cárcere, por exemplo, entendeu que não, porque se matou, o objetivo era a morte, não tinha cárcere. Não tinha cárcere. Para mim, pode ser que tenha tido, a gente não sabe. Mas daí, aqui o interessante... Até estupro. Pois a gente não tem como laudear. E o que não se pode laudear, a maioria das coisas não se pode provar. Porque eu digo o seguinte, você estava qualificando, mas não tinha nem encontrado ele ainda. Uma pergunta antes, como a família descobre da Antuélipa? Como foi para eles? Então, porque a gente precisou entrar em contato para eles virem fazer o exame.
né? E eu assim... Eles estavam procurando por ela ainda? Não, eles já imaginavam que ela estava morta. Só que tinha um problema, não tinha uma certidão de óbito. Não tinha nem como enterrar. É bem complexo isso, né? Questão da falta do corpo, da incerteza, não sabia o que aconteceu. As pessoas diziam que ela jamais teria abandonado, né, o filho. E o interessante é que uma amiga dela diz que depois do dia 22, ela ainda ficou até o dia 25, o celular online. E ele respondia por ela? Não, ninguém respondia nada, porque eles estavam procurando. Então, estava online, ou seja, ele não enterrou o celular. Importante deixar porque claro. Porque é um objeto de né? dinheiro deve ter vendido, também, é né? lógico. Sim. Mas ficou com o celular online, ou seja, se alguém... Só que não deu herb nenhuma ao celular dela, ou seja, não teve ligação e também não teve mensagem recebida. Né, para dar herb, não teve que é a estação radiobase. A troca de sinal com a antena e tudo mais. Exatamente. Nenhuma região, nem naquela, nem em outra. Então, dava a entender, ela fugiu, está online e foi viver a vida dela em outro lugar. Ainda pensou nisso também, né? Então, ou seja, super trabalho. Super tramado. Mas a família, os filhos, quando descobriram, pelo menos deu um primeiro alívio de saber de ter encontrado. O filho pequeno de 7 anos foi recolhido pelo Conselho Tutelar. Imagina que essa criança passou, né? Primeiro, a gente depois até conheceu na fase da delegacia, mas optou por fazer o exame com o mais velho, claro, que já era maior de idade, que é o Etiel, que morava em Santa Catarina, veio, prestou depoimento e voltou para Santa Catarina. Olha o trabalho, né, que dá isso. Então, bom, e aí você tinha lá todas essas possibilidades de crime, esse cardápio de crime pelo qual ele passou, mas não tinha ele. Como é que vocês vão chegando até ele? E aí... eu pedi a prisão temporária de 30 dias. E num primeiro momento, a promotora foi a favor e a juíza não ia dar. Porque a argumentação dela, eu não me lembro assim, os termos exatos, mas era no sentido de que se não foi preso até agora, e já faz 7 anos, não tem urgência na prisão. Ele está fugindo. Já está terminando a investigação? Termina a investigação, depois a gente pensa. E aí, então, a juíza estava propensa a não dar a prisão. E aí eu fiz uma manifestação à parte e disse que interessante que a promotoria também foi omissa em 2014 e que o judiciário também foi omisso em 2014. E agora nós estamos nos deparando novamente com os mesmos problemas. E aí a juíza decretou a prisão temporária de 30 dias. Era só o que eu tinha. Eu disse, meu Deus do céu. E nada desse cara. A equipe policial foi muito, muito perspicaz, conseguiu em contato com outras equipes de outras divisões de homicídio de vários estados, né? Em especial São Paulo e Rondônia, e alguma coisa também no Mato Grosso, salvo engano. Rio Grande do Sul, nós tínhamos notícia que ele poderia estar lá, também não foi encontrado. E aí nós tínhamos alguns endereços que eu pedi busca, mas não encontrava ele. Nem celular dele, tinha já mandado de busca para o celular também. Tá. E nada. Posso contar uma coisa? Claro. Que talvez você decida depois se você quer cortar ou não? Mas é verdadeiro? Quando nós não conseguíamos encontrar, eu falei assim para o pessoal da mídia que ia noticiar um outro crime assim, que tinha uma imagem muito boa, muito famosa. E eu disse assim, olha, eu só vou dar entrevista nesse se você noticiar esse que não tem imagem. Eu não tinha uma filmagem dos ossos, tinha ali só umas fotos e tal. Falei, se você noticiar esse e mostrar essa foto aqui dele como procurado foragido, eu dou entrevista nesse outro famoso. Qual era o famoso? Não me lembro agora. Tá, a gente era tinha outro muito, caso, a minha região era forte. Era 70% era crime famoso, porque tinha muita câmera na minha região centro-norte. Então, ali a gente negociou essa imagem dele na TV. Com algumas redes locais do Paraná, né, regionais, e assim foi que esta imagem a gente pediu a redivulgação naqueles estados. Isso assim, negociando, nem que fosse assim 5 segundos. A gente dizia, não posso, mas daí a gente foi, pressionamos, todo mundo usando... Que é esse cartaz procura esse dele. Esse aí que a Polícia Civil fez, aqui, oficial. Né? Que é a cara dele. Tem como... Que é esse daí. Então, através desse cartaz é que vocês conseguem chegar até ele. Calma lá. E nada, e ninguém, e passa o tempo, passa mais um mês, passa mais 2 meses. Tanto é que ele foi preso só em junho de 2022. E a ossada foi encontrada em... agosto de 2021. Quase um ano depois. Sim, 8, 9 meses depois, né? E daí eu falei pro bispo da minha igreja, eu disse, eu preciso, não estou conseguindo dormir em paz enquanto não prender esse homem.
Mas eu trabalho com eram muitos homicídios ao mesmo tempo, né? Mas esse falou comigo, porque eu fiquei com muita dó daquela criança, porque o meu filho tinha aquela idade, e eu fiquei imaginando que eu sou apaixonada no meu pequeno, como já fui pelo meu adulto também, fui apaixonada na época que ele era pequeno. E aí, então, ele disse assim, eu vou te ensinar uma oração, você faz, mas você só vai usar uma vez. E aí, eu memorizei, não sei como, fiz a oração de joelhos na porta da minha delegacia. Eu conto isso para você, assim, é muito forte isso, porque eu não minto. E eu procuro nem aumentar, Beto. E aí, tanto é que eu não me lembro mais dessa oração, mas falava dos anjos do Senhor. E em menos de uma semana, um advogado entra em contato, pede informação, e aí eu informo, né, algumas coisas lá, e esse cara se apresenta na minha delegacia. Era o advogado dele? Em Curitiba, apresentando ele. E ele estava onde? Ele estava em São Paulo, interior de São Paulo, Mogi das Cruzes. Aqui perto. Ele se apresentou. Aí ele entra na delegacia. Aí ele se apresenta na delegacia juntamente com um advogado. E como é que ele conta? E aí conta? ele é interrogado. Mas aí o celular dele, para quem veio lá estava casado de novo, né? Então aí ele contou, resumidamente, no interrogatório oficial, na presença do advogado, após lidos os direitos de ficar em silêncio, de trazer qualquer versão, de mentir, né? Que hoje o posicionamento do nosso STF, nós não temos o crime de perjúrio, enfim, outras questões também bem complexas. Mas aí ele fala que uma imagem lá em Rondônia dele procurado, um familiar viu, mandou para a esposa atual dele, lá em Mogi das Cruzes, daí a esposa, aí ele disse que não tinha feito, que tinha sido feito, que era a mãe e tal, e daí ele se apresentou então. Pois bem, ele no interrogatório disse... Ele fala que foi a mãe? Que foi a mãe quem matou. Aquela senhorinha de 70 e poucos anos, por isso eu fiz questão de deixar aqui clara a idade. Mas que a mãe já tinha falecido e que então... Né, nada como pôr a culpa na morta. Não, e que ela era louca, que ela atacava as pessoas, que ela era muito violenta e que naquela noite eles chegaram, que ele ia terminar com ela, porque ele estava indo embora, que ele ia terminar com ela, e daí a mãe teve um surto e pegou um martelo, uma machadinha, um martelo e matou a Antuélipa. E ele, para ajudar a mãe, e aí sim ele confessa nesse sentido que ele enterrou o corpo e daí eles planejaram, né, para ele sair, depois a mãe foi se encontrar com ele e tal, e planejaram o BO e a falsidade ideológica, né, pelo e ele mantém ocorrência de desaparecimento. Ele mantém até hoje? Não sei, que judicialmente, né, vai acontecer ainda o julgamento, ele deve ter já dado a versão dele no judiciário, eu não acompanho. Depois que eu termino uma investigação muito difícil, né? Já tem outra. Não, tem muitas ao mesmo tempo, né? Então, são várias ao mesmo tempo. Mas é interessante porque você consegue, nesse depoimento, construir a história da dinâmica. Tudo aquilo. Ele só nega o diário, ele diz que nunca existiu. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, então a Marta invadiu a minha casa. Então ele fala que isso é um crime. Opa, então, aí o crime daí, então ele invadiu a minha casa. Opa, e se invadiu, e se você está dizendo que então a Marta invadiu, é porque existiu o diário. Né? Ele disse que não existiu. Mas a Marta viu e os investigadores usaram. E o carro? O que ele fez com o carro? Não, eu nem lembro o que ele falou do carro. Não acho tinha, que ele falou não teve que uma coisa. viajou, eu acho que ele viajou com o carro, enfim, né? Porque o carro não era um objeto assim muito importante, mas era o elo de ligação dele com a Marta. Com a Marta. Então ali. nós Sim. também... Porque, assim, parece, se você entender a história dele, eles vão até a casa dele fazendo uma conjectura, estou fazendo aqui uma lucubração. Ele pode ter ido com ela, convencido de ir até a casa dele, vamos conversar. Sim, e claro. ela fala, fulano... Ele nós não diz temos que ela mais foi nada. lá pegar algumas coisas dela, que eles estavam terminando e tal, e foi lá pegar coisas dela com que uma tinham pessoa isso. que não 10 da noite, que lá já não pegar. transava há muito tempo, Então. e que na verdade são 3 meses de relação que não existe. E um dia antes ela saiu contra o homem, ele ficou de campana e viu. Né? Ele pode ter feito ela ir até lá, convence, porque essas pessoas são convincentes, vamos conversar, eu preciso te contar, preciso te mostrar, eu tenho uma surpresa. Ela deve ter falado, fulano, não tem mais nada entre a gente. Sim, claro. Para com isso. É porque
ele falou que ele foi terminar. Ainda, além de tudo, eu termino. Sim. Quem decide que não quer mais sou eu, não ela que não me quer mais. E aí ele passa, e esse interrogatório, que durou mais de 1 hora, assim, ele é bem complexo, eu passo a questionar algumas coisas, né? Não importa se é verdade ou não, ele tem direito a mentir, então tá tudo certo. Isso eu acho um absurdo. Mas ele começou, assim, a falar tão mal da mãe, que a mãe é louca, que já foi internada no manicômio, porque já tinha matado, que a mãe já tinha matado a amante do pai dela, ou seja, do avô do Roberto. Ele imita a mãe. Porque era amante. E é verdade isso? Não, eu não sei, porque eu não falei com ele, né? Com ela, ela morreu. Não, mas não dá para levantar pelo CPF dela? Até daria, mas ele não fala que estado foi isso, não me interessa, não agrega para fins de pena. Mas é interessante, ele imita a mãe, né? Isso daí é uma coisa meio psicose, né? Sabe? E aí ele fala também que o tio dele já matou então veja, a pessoa que nasce num ambiente violento, que é criado com a violência, né? Como cimento, depois que ele seca, é difícil quebrar. E nós somos assim também. E sobre a primeira morte que ele teve? Você questiona ele? Não, eu questiono, aí ele diz de 2002. Aí ele começa a dizer assim, não, mas é que aquele caso lá, eu era... Aí ele fala assim, uma historinha para boi dormir, né? Que pode até ser verdade uma parte. Ele fala que ele trabalhava nos Correios e estava aqui em São Paulo. E desde os 19 anos, né? Ele se gaba porque ele é muito trabalhador, então ele se gaba bastante nisso. E que ele estava ali... mandando cartas numa região muito perigosa, então ele e os amigos dele todos compraram uma arma de fogo. Então por isso que ele estava com uma arma fria, resumindo, né? Estava com uma arma fria. Por isso matou por quê? Tá. E daí teve uma briga lá, daí ele fala depois que foi por ciúmes, que daí ele deu um tiro nela. Mas, segundo informações, foram 12 tiros. São 12, no peito. gente. Então assim, não é um tiro, né? Então ele foi preso. Aí não tinha como ele negar, nem fugir, ele confessou e pagou. Ele disse que aquilo já pagou e aprendeu a lição, e que jamais mataria Antuélima. Né? Aí ele mente com relação a Marta, né? Porque ele disse que tudo aquelas ameaças, etc., né? Com a Marta era tudo mentira, o carro era mentira, ele nunca fez nada, ele é o bonzinho. O interessante é que todos nós, como seres humanos, nós temos características boas e ruins, temos uma parte boa e uma parte ruim, temos um lobo bom e um lobo mau, né? Dentro. E interessante é como ele não tinha nenhum defeito na visão dele, né? Ele devia ter disfarçado. Você olha, realmente eu era meio chato, meio grudento, mas olha, não tive intenção mesmo, não era porque isso. Ele é perfeito. Né? Então, como que ele não vai ter? Né? É como The King No Wrong, o rei não erra. Né? E ele no passado tinha muito essa expressão. O que eu acho cada vez mais interessante é como criminosos assim sabem bem de lei, né? Porque ele aceita a ocultação de cadáver. Exato, é isso. Mas não aceita o homicídio. Porque a ocultação de cadáver é pena ridícula. Então, ele aceita a ocultação, pena pequena. Mas não... Ele foi indiciado no homicídio qualificado, na ocultação de cadáver, no cárcere, já falei, porque eu não sei se aconteceu ou não. Realmente, talvez seja um pouco forçado olhando hoje, mas na época ali eu achei bem condizente, porque será que ela foi morta de uma vez só? Com uma a gente não sabe nem só? Quanto tempo ela ficou será lá que dentro? Eles brigaram, não brigaram, né? Não sei. Levou ela para lá de qualquer forma, você já tinha terminado, levou lá para pegar umas coisinhas dela? Opa! No dia seguinte, ele foi, e aí me conta a amiga dela, no dia seguinte, dia 23/2, ele foi lá no trabalho buscar ela como se nada tivesse acontecido, às 22 horas, lá na Expo Barigui, e a amiga diz, ela não veio trabalhar. Falou, ai meu Deus, nós brigamos, eu tô muito mal, e chorou, foi fazer construção teatro, de, né? Não, e construção de álibi, né? E aí eu também o indiciei na falsidade ideológica. E a mãe ficou impune, né? Gostaria muito de ter prendido, a Rita também. Mas vai ser apontada como autora de tudo por ele. Já foi, né? Não, mas lá no júri, que o julgamento agora em 2024, em setembro de 2024, vamos ver, a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser essa narrativa dele, se vai se manter, se os jurados vão comprar a ideia de uma velha louca. Né? De uma mãe louca, uma mãe velha louca. Então, nós continuamos verificando os mesmos padrões, sabe? E aí eu penso assim, puxa, será que se lá atrás ele tivesse ficado mais tempo preso? Eu me pergunto, o que quebraria esse ciclo imenso de violência interna dentro da própria pessoa? Né? Porque a violência, ela é externada fora da gente aquilo que nós sentimos. Por isso que você me diz, você vive rindo. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa feliz.
feliz. Sim. E se eu não fosse assim, eu não poderia trabalhar com homicídio. Lógico, e feminicídios, né? E eu trabalhei anos com estupro de criança também. Nossa. Isso me pegou muito, sabe? Até hoje eu tomo remédio para dormir por causa desse tempo. Foi muito difícil, quase 3 anos, muito difícil. Trabalhei com violência doméstica, trabalhei com menor infrator. Então, eu trabalhei no interior fazendo de tudo, alguns anos. Então, assim, se você não leva sabendo o teu papel, que você pode fazer a diferença, embora o teu braço seja pequenininho, ele só vai até aqui. Mas está fazendo, né? No que pode fazer, já está fazendo incrível. Aqui. Às vezes a gente busca um outro caminho, uma outra profissão, alguma coisa para estender um pouquinho mais o teu braço e poder agir um pouquinho mais além, sabe? Eu vivo essa fase hoje. Então, assim, é complicado isso. O ser humano, psique, cada um é um universo de perspectivas e expectativas com relação às outras pessoas, mas uma coisa eu digo, quem não toma cuidado, provavelmente tem uma chance de ser vítimas de crimes. Então, nós temos que também ter certo cuidado. E ela teve, porque nunca levou assim... alguns dizem que ele praticamente morava na casa dela, mas não, ele ia lá, ajudava o filho e tal. Não, é aquela coisa assim, eu vou cercando por aqui para ver se eu consigo que ela volte para mim. Ela não sabia do que aconteceu, da morte da primeira. Ela não sabia da segunda. Por isso que é importante nós termos um banco nacional de violentadores domésticos. Claro. Né? É importante que todos possam consultar quem são essas pessoas. De furtadores, mas com certeza... porque hoje não é público isso. Não. Existe esse rol dos culpados, mas não é público. Eu não entendo nós defendemos isso. A gente precisa saber quem são as pessoas. Os pedófilos em especial, né? E os crimes de pedofilia correm em segredo por causa da vítima, não é por causa do autor, né? Para proteção da vítima. Então, mostra o autor, só não mostra o nome, só não mostra o nome da vítima. Porque ele fala numa hora no interrogatório, ele diz assim: e depois que eu saí dali, eu fui lá para não sei aonde, acho que ele foi para Rondônia, e aí eu fui trabalhar com crianças. Meu Deus do céu. Meu Jesus do céu. Eu fiquei trabalhando com crianças porque eu amo crianças. Eu cuidava dos filhos da minha ex lá, né? Ele procurou sempre mulheres com crianças. Filhos. E aí ele falou, eu fui trabalhar com crianças. Eu adoro trabalhar com crianças. E eu estava trabalhando com crianças muito tempo. E ele não é pai? Ele não é pai. Ele não fez filho dele, mas ele buscava mulheres com filhos próprios. Talvez ele gostasse mesmo de criança, não sei. Mas que ele tinha um problema com mulheres, tinha. É uma história meio psicose, né? É o filho ligado com a mãe de uma maneira muito doente e que faz outras mulheres sofrerem o que a mãe pode ter embutido nele. O que ele fala da mãe não vale a pena repetir. Assim, dizendo que ele chegou a dizer diretamente que ela era apaixonada por ele, assim... Psicose total. O filme é psicose. Se é verdade ou não, se a mãe tinha problema, a gente nunca vai saber. Nós sabemos, pelo relato, que realmente ela protegia ele ao extremo e isso afastava as demais conviventes dele. Não, isso formava ele. Com certeza, na loucura. Na minha opinião, foram os dois. Mamãe disse que eu sou o homem mais lindo do mundo. Como que você está me traindo? Verdade, entendeu? Que eu sou a mamãe falou sempre: se vagabunda te trair, você tem que mostrar para ela que você é a construção dele. Vem muito da mãe também. Os machistas, eles são criados por mulheres, na sua maioria, e são essas mulheres, essas mães, que fazem um homem ser machista, misógino, mulheres serem machistas e misóginas. Exato. Porque e a construção está dentro de casa. Uma mãe como essa desenvolve uma mente que já está ali propícia para o mal, ser pior. A mãe matou a amante do pai? A busca que ele faz por mulheres com filhos é muito interessante. Tem uma analogia... Você já parou para pensar que ele também foi uma criança de uma mãe com um filho? Então é isso, ele busca a mulher que um dia ele foi criança. O que a mãe fez com ele criança que ele busca exatamente nisso. Isso é uma coisa vou pegar esse caso aqui para fazer também para um Carlos, para a Rosângela, ou para, sei lá, para a Bia, para alguém analisar mentalmente, que eu gosto de saber bastante bem. Adoraria ter feito psicologia também, que a gente estava falando de faculdade, eu gostaria de ter feito psicologia, direito, letras. Sim, é muito mas vai ficar para uma outra vida. Nisso eu vou, com as entrevistas, eu vou passeando por perto dessa parte que eu gosto tanto.
o teu trabalho nesse sentido encerra, agora a gente espera o julgamento em 2024. Então, tudo acabou em 2022. A parte processual, eu sei que o MP não indiciou, não denunciou em todos esses crimes, ele tirou cárcere, deixou homicídio qualificado, deixou a falsidade ideológica e acho que tirou cárcere. E não sei se permaneceu a ocultação de cadáver, que para mim é muito clara. Olha, ocultação de cadáver. Mas isso tem que ter no mínimo. Se eu não me engano, foi tirado a ocultação de cadáver. Então, assim, para mim, né? Mas o MP é livre, né, para denunciar de conforme tirar a ocultação ele quiser. de cadáver, um cadáver que foi oculto. Oculto, né? E mais, daí, essa parte até eu estava esquecendo de contar. O interessante é que o Roberto, o investigado, né, que está preso há quase 2 anos, ele não saiu mais da prisão, importante, né? Foi convertido à prisão em preventiva, eu também solicitei assim. Né? E interessante é que ele dizia assim... Nossa, agora eu cheguei até a esquecer o que eu ia falar. Você falou que era que você tinha esquecido, você esqueceu. Eu esqueci, agora você falou que o de novo. Roberto estava falando... Você falou que o MP tirou a ocultação de cadáver. Eu falei, mas que está na lógica que o cadáver foi oculto. Lembrei. Ele falou o seguinte, que como é que os policiais que foram lá não viram que a terra estava mexida? Eu falei assim, mas como? Estava terra? Era terra de chão batido o seu quarto? Não, era o quê? Era madeira que você tirou. Não era madeira. Mas não era piso. Então, como é que você tirou? Era madeira. Daí eu tirei, daí ele se enrolou ali, mas daí você colocou a madeira de novo. Eu coloquei a madeira. Como é que os policiais iam saber que embaixo do assoalho de madeira tinha um chão mexido? Zombando, assim, né? Como é que não viram que o chão estava... que a areia, a terra estava mexida? Não sei se é habitual, mas, por exemplo, cachorro que encontra cadáver poderia ter sido utilizado, farejador. Então, poderia até ter sido utilizado quando eles fizeram a busca. Não sei se pegaria dentro da casa ali, não sei. Não é sempre que isso acontece. Se tiver... mas poderia ter sido usado. Poderia. Não sei se você conseguiria pegar assim, nessas condições. É habitual usar o farejador? Deveria ser... Em desaparecido, em especial criança, ou se você tem um direcionamento onde ir. E ali tinha, até poderia ter sido. Podia ter sido solicitado. E ainda ele falou assim para Marta, o Roberto falou para a Marta, um dia que viu uma notícia na TV, e ela relata isso no depoimento dela, né, nas declarações dela, ela viu ele falando assim, esse cara aí fez errado para enterrar a mulher dele, ele deveria ter jogado o cimento em cima do corpo quando enterrou, porque aí o cão farejador não ia conseguir farejar. Ele pega por ele mesmo, né? Isso ele falou 1 ano antes. E se ele tivesse... marcou ela. Eu fico pensando assim, e ele acabou enterrando uma pessoa. A gente não sabe se com cimento ou sem. Aparentemente sem. Mas pode ser que... Não sei o que... qual foi o plano ali. Se essa casa nunca mais foi habitada, ele poderia ter voltado anos depois, ter tirado os ossos. E ter jogado num rio... Mas é que ele tinha a certeza da impunidade. Quando arquivaram, aí que vira a arrogância. Já arquivou, acabou, tô livre, né? Quando se fala de psicopatas serem inteligentes ou não... Por isso ele se apresentou. Ele é arrogante. Ele não sabia de tudo. Por isso ele se apresentou. Ele achou que ia conseguir, dentro do que ele imaginou que pudesse ter sido descoberto, ele ia conseguir construir uma história. Isso e que, assim como ele enganou tanta gente história tanto cobertura, tempo... a gente chama. Que ele apresentou uma história cobertura que é falha, totalmente falha, né? Doutora, a gente vai acompanhar o caso, eu quero ver depois o julgamento. Vou convidar a doutora Solange Beretta para assistir esse júri. Eu gosto muito dela. Também muito. Admiro muito. E eu amo, Solange minha amiga. Então, vou pedir para a doutora Solange Beretta assistir também ao júri, para a gente poder fazer uma análise total. Sim. Daí fecha muito bem o caso, que tem a investigação. Muito obrigado por ter vindo até São Paulo. Um prazer te conhecer. A minha Tata lá em casa, Tata é um apelido carinhoso que a gente tem para nossa secretária do lar. A Tata Raquel. Eu chamo ela de Hack, porque todo mundo chama ela de Kel, então eu chamo ela de Tata Hack. Ela está há anos comigo e ela adora o teu programa. Então manda um beijo. Tata Raquel? Tata Como Hack. Que eu chamo ela? Tata Hack. Tata Hack. Um beijo grande para você. Raquel. Muito obrigado por você estar aqui no canal conosco também. Muito obrigado, um beijo. E doutora, a gente se vê em breve com outros casos, com certeza. Com certeza, vai ser uma honra. Nos vemos. E obrigado ao pessoal de casa e obrigado, Beto, também, a toda a equipe aqui. Muito educados e queridos. Muito obrigado.